Jornal da Univates, apoio cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes e Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. Nessa edição do Jornal da Univates. Anvate sugere medidas para redução de gastos em prefeituras da região. O congelamento no orçamento da segurança pública é uma das principais causas dos protestos do Segurança para Todos. Começa hoje a série sobre direitos humanos produzida pela Rede Prosa. E ainda a nossa equipe conversou com 2 bailarinos russos que participam da festa ao Lago dos Cisnes. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. A primeira etapa da obra de recapeamento da Avenida Benjamin Constant, em Lajeado, começou na segunda-feira com o serviço de limpeza. A recuperação da pista será feita entre a esquina com a Rua Tiradentes, no centro, e o viaduto sobre a RS 130, entre os bairros Florestal e Montanha. O trecho tem diversos buracos na extensão. Segundo a Secretaria de Obras, o trabalho deve durar em torno de 30 dias, mesmo com a previsão de chuva para as próximas semanas. O recapeamento é feito com recursos financiados pelo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O investimento é de R$ 1.391.000. O trajeto compreende quase 2 quilômetros. Cerca de 10 municípios do Vale do Taquari devem implantar turno único. A ideia é conter gastos. O tempo de expediente já foi reduzido em Cruzeiro do Sul, Ilópolis e Boqueirão do Leão. O turno único ainda deve ser alternativo em Lajeado, Encantado e Marques de Souza. Prefeituras do Vale do Taquari começam a conter gastos. Os municípios hoje já estão com o seu orçamento praticamente esgotado, a grande maioria, e não se tem uma luz assim até o fim do ano. Ou a gente toma uma providência logo, principalmente os pequenos municípios e médios, onde a dependência do repasse de recursos do governo federal e estadual é muito grande. O governo federal simplesmente não repassa o que é prometido. O estadual não está pagando e está atrasando várias questões, principalmente merenda escolar, questão de saúde. O ICM deu um valor bem menor do que o projetado. E nós, municípios, temos que fazer frente ao cidadão. Então, ou a gente toma uma medida agora, no meio do ano, ou com certeza os prefeitos vão sofrer processo por ter gasto mais do que arrecadado. Lajeado já prevê medidas de contenção. O secretário da Fazenda admite que a arrecadação tem sido baixa. Em IPTU, o valor a ser arrecadado está orçado em R$ 127 milhões. Mas a projeção de junho já é de 119 milhões. Além disso, só na área da saúde, a União e o Estado devem ao município cerca de R$ 2 milhões. Em obras, mais R$ 1 milhão. Para não ficar no vermelho, as horas extras, que representam em média R$ 70 mil por mês, devem ser cortadas pela metade. Algumas obras não prioritárias também foram já avaliadas, outras poderão acontecer ainda no futuro. Mas, de resto, dentre elas, corte de dotação orçamentária. Algumas secretarias já tiveram bloqueio de dotações no sentido de contingenciar, para que não haja, digamos assim, um gasto descontrolado, até porque a gente tem que levar mais controlado ainda, inclusive, os investimentos. E a preocupação nossa do governo é justamente manter aquelas situações que a gente diz contingenciais básicas, por exemplo, saúde, educação. O turno único já adotado por outros municípios do Vale deve ser outra alternativa. O município vai adotar essa medida, o prefeito ainda vai, digamos assim, decidir isso, A gente já apresentou um estudo em relação que demonstra que há economia em algumas áreas, e, por exemplo, combustível, a própria energia elétrica, vale transporte, então, e algumas economias que a gente de custo indireto, Então, a tendência é a gente adotar o turno único com o deferimento do prefeito, talvez já a partir do dia 1º de agosto agora. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao segundo lote do Imposto de Renda de 2015. A consulta pode ser feita pelo site receita.fazenda.gov.br. Os valores serão pagos no dia 15 de julho. E a seguir, segurança para todos. O movimento cobra investimentos na área da segurança. Nós já voltamos.
No comentário de hoje, o professor Odorico Conrad fala sobre o aumento do potencial de geração de energia solar instalado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, voltando para a discussão da energia solar fotovoltaica, que a gente sempre está focando aqui nessas discussões, a energia renovável como uma posição favorável de talvez atender uma boa demanda da energia necessária pela humanidade nos próximos anos, né? A discussão que sempre veio sendo focada era a energia solar fotovoltaica. Obviamente, a gente tem as outras renováveis, mas como o viés agora, pelo menos nesse momento, é focar um pouco mais as renováveis pelo viés do fotovoltaico, a gente queria mostrar alguma situação em termos de potencial instalado de energia solar fotovoltaico. Retornando para a situação, a gente tem que novamente relembrar, 75% da matriz energética mundial hoje depende ainda de energias fósseis. Não quer dizer que elas vão mudar de hoje para amanhã, mas obviamente que em algum momento no futuro a gente vai ter que ter outras opções, e uma delas é a energia solar fotovoltaica. Para mostrar que houve uma mudança considerável e significativa nos últimos anos, a gente tem alguns números, valores, ou seja, potência instalada em energia solar fotovoltaica. Olhando para aproximadamente 10 anos, ou retornando 10 anos, a gente estaria numa situação de talvez, no máximo, 2 gigawatts de potência instalada no planeta. 10 anos depois, hoje, 2015, estamos falando em aproximadamente 200 gigawatts de potência instalada no planeta. Isso é um crescimento espetacular para um curto período de tempo. Obviamente, isso veio em cima de muitas informações técnicas, obviamente, mas também com apoio governamental. A gente sempre fala sem apoio governamental, sem uma discussão clara sobre a situação tributária em torno das energias renováveis, a gente vai ter, não vou dizer dificuldade, mas vamos levar um pouco mais de tempo para que elas realmente façam parte de forma muito mais expressiva dentro da matriz energética mundial. Obrigada, professor. A 14ª edição da Feira do Livro de Santa Clara do Sul começa hoje às 19h com o tema Leitura Florescendo para a Vida. 5 livrarias vão disponibilizar cerca de 15.000 volumes para venda até sexta-feira no Clube Centro de Reservistas. Entre os autores que vão palestrar estão Oscar Bessi, que é o patrono da feira, e Cristina Dias. A expectativa da comissão organizadora é que cerca de 3.000 pessoas participem do evento. Ontem, em Porto Alegre, ocorreu a marcha Segurança para Todos. A atividade teve participação de 10.000 agentes de todo o estado. O congelamento no orçamento da segurança pública foi uma das principais causas do movimento. Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP e Instituto Geral de Perícias. Cerca de 10.000 agentes na luta pela segurança pública. 45 policiais do Vale. Cerca de 50% do efetivo. A marcha teve como objetivo, nós reunimos todas as entidades, da segurança pública, dos setores da segurança pública, Essa marcha no dia de ontem foi muito vitoriosa, vamos dizer assim, pela mobilização, pela demonstração de força dos servidores da segurança pública, E ela tem como objetivo, além de reivindicar nas questões pessoais, nas questões salariais dos servidores públicos, também mostrar para a sociedade, principalmente, era esse objetivo do desmonte da segurança pública no estado hoje que nós estamos vivendo, que é a falta de servidores, a não contratação de servidores e também o contingenciamento de verbas para a segurança pública que nós temos visto, que esse decreto que o governo assinou, ele tem diminuiu as nossas horas extras, as questões das diárias e também o pagamento de terceirizados dentro dessas áreas da segurança pública. O estado tem cerca de 5.000 agentes, 100 deles aqui na região. Conforme a escrivã da DP de Lajeado, 12.000 seria o número considerado ideal no Rio Grande do Sul. Um déficit de 60%. Nós aqui no Vale do Taquari, vamos dizer assim, na região de Lajeado, que engloba que é a 19ª região, nós temos um déficit histórico de pessoal. Então, para nós aqui da região, a contratação desses servidores, desses 650 policiais civis, além tem os servidores da Brigada e da SUSEP também, que fizeram o concurso que o governo não chama, que estão aptos a ingressar na academia para depois virem trabalhar. Então, o nosso problema aqui maior é a questão dos servidores e também a questão do corte das diárias e das horas extras, que tem prejudicado o trabalho da investigação da Polícia Civil. Esses números já estavam previstos desde os anos 80. Hoje o estado conta com menos agentes que na década de 70. De lá para cá, o número de pessoas na sociedade triplicou. Posterior à marcha de ontem, o secretário Márcio Biocchi recebeu um grupo de servidores das entidades lá da UGIRME, especificamente, que representa
os servidores da Polícia Civil, onde ele veio, né, dizer que o Estado, né, aquele discurso que o Estado está quebrado, que o Estado não tem dinheiro, que tem que ter uma compreensão, né, dos servidores, né, e nós levamos para ele que a segurança pública é uma questão de prioridade, assim como a saúde e a educação do Estado, né. E fez uma promessa, né, de que a nossa preocupação é com a nossa tabela, né, de reajustes até 2018, que é uma lei que a gente conquistou em 2012, ainda no governo passado, né. Então, ele disse que em novembro irá garantir o pagamento, mas em 2016 a gente não tem garantia nenhuma, né, de qualquer tipo de investimento ou de pagamento, né, dos servidores da segurança pública, né. Nós, da Polícia Civil, né, os servidores, estamos em estado de greve, né, foi aprovado em assembleia, mas a gente está dentro de uma negociação com o governo tentar resolver essa questão de uma melhor forma possível. E agora a previsão do tempo. Amanhã o dia pode começar com muitas nuvens e condições para chuva no vale. Mas à medida que um ar seco e frio ingressa no estado, a nebulosidade e a chance de chuva reduzem gradativamente, podendo até ocorrer intervalos com a presença do sol, especialmente na segunda metade da quinta-feira. Na sexta, o tempo instável dá uma trégua e o sol aparece com algumas nuvens no Vale do Taquari. Veja as temperaturas para amanhã na região. E a seguir, a primeira matéria da série sobre direitos humanos. Nós já voltamos. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes confirmou a ação que faltava para concluir o processo de duplicação da BR-386 entre Estrela e Bom Retiro do Sul. A visita da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, deve ocorrer até sexta-feira. Com a visita, deve começar o processo de transferência das famílias indígenas para a nova aldeia, construída fora da faixa de domínio da área que ocupará a pista duplicada. A ocupação da nova aldeia já foi até sugerida pelo Ministério Público Federal de Lajeado, que no mês de março visitou o canteiro de obras. A projeção do DENIT é que a obra entre Estrela e Itabaí seja entregue até o fim do ano. Para isso, pouco mais de 2 quilômetros que passam às margens das terras indígenas precisam ser pavimentados. O processo seletivo para a primeira turma de odontologia recebe inscrições até o dia 12 desse mês. O curso oferece 60 vagas para o segundo semestre de 2015. Conforme o edital, a seleção de candidatos ocorre somente por meio da nota obtida no Enem de 2011, 2012, 2013 e 2014. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular ou presencialmente no setor de atendimento ao aluno da Univates, que fica na sala 402 do prédio 3. Falar sobre direitos humanos não é tarefa fácil. Uns são a favor, outros são contra, e tocar no assunto Presídio Central aqui no Rio Grande do Sul remete a ainda mais problemas e dúvidas sobre o que é certo ou errado. Nessa reportagem, o Centro Universitário Metodista UIPA mostra um lado do Presídio Central quase desconhecido pela sociedade. Essa é a primeira matéria da série sobre direitos humanos produzida pela Rede Prosa. Dados do Ministério da Justiça de 2014 mostram que existem no Brasil 570 mil presos para 317 mil vagas disponíveis. A maioria é de casos como furto, tráfico de drogas e estelionato, representando 51%. O Rio Grande do Sul ocupa a 5ª posição no ranking nacional, com pouco mais de 28 mil apenados, com 67% deles do regime fechado. Por se tratar de um número muito elevado de presos, um dos maiores problemas do sistema penitenciário é a manutenção dos direitos humanos. Mas você sabe o que são os direitos humanos? Na definição, direitos humanos visam resguardar os valores mais preciosos de qualquer pessoa, como a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade. No Presídio Central, aqui no estado, existem alguns projetos que tentam tornar a vida atual e futura dos presidiários um pouco melhor. Eu posso citar o projeto de porta de entrada, que
que todo preso que entra dentro do presídio central, ele passa por uma bateria de perguntas, uma bateria de exames, né? Principalmente para ser identificado a questão da tuberculose, a questão da AIDS e outras doenças, né, que são provenientes do cárcere mesmo, né? Recentemente nós tivemos pessoas ligadas ao sistema prisional do Rio de Janeiro, São Paulo, vindo aqui, né, no presídio central, justamente para pegar esse know-how que o presídio central tem desenvolvido. Aqui os detentos trabalham em projetos artísticos. Existe a possibilidade de venda desses produtos e, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia é reduzido da pena total. E a educação também é assunto importante no presídio. Nós trabalhamos num regime de provas parciais e conclusivas e de conclusão, né, da alfabetização ao ensino médio. Séries finais de 1º grau e as 3 séries finais do ensino médio. Tem uma imensa procura por vagas na escola, né? E a frequência é muito boa, tá? Principalmente o grupo que frequenta o ensino médio, né? Está no 2º grau. E é claro que na evolução dentro do processo educativo, tu sente essa mudança de comportamento, né? Porque a nossa maior intenção nesse processo todo, além da formação dele, né, da conclusão de estudos, é que os seus filhos, né, lá fora, não repitam as suas situações. Então, mostrar que através da educação a gente pode ter um outro caminho, uma outra situação, uma outra vivência e uma outra expectativa de vida, né? Ainda no Presídio Central, o Centro Universitário IPA possui o Observatório das Juventudes. Então, o Observatório das Juventudes ele tem, na verdade, 2 grandes etapas, né? A primeira etapa é a construção desse perfil, né? Tentar compreender quem é esse jovem que ingressa no sistema prisional. E na outra ponta, digamos assim, desse projeto do observatório com esses dados empíricos devidamente analisados e construindo uma base de dados que seja confiável em termos de tradução, digamos, da realidade que existe aí, nós conseguimos, de alguma forma, tensionar as políticas públicas no sentido de quais devem ser as medidas mais adequadas para tentar, de alguma forma, estancar esse fenômeno. O cerne da situação, na realidade, é tu ter uma compreensão do sujeito melhor, né? Procurar não se basear em estereótipo, né? Fugir desses estereótipos, é tentar ter uma compreensão real, porque projetar uma política pública, ou tu projetar alguma situação para melhora de direitos humanos, tu tem que estar baseado em realmente para quem tu está fazendo. E essa compreensão do sujeito-alvo é o grande detalhe, é expandir a compreensão do sujeito para que possam ser feitas políticas públicas mais assertivas, que elas possam trazer realmente alguma melhora e modificação, e não se basear no estereótipo que vem se construindo aí ao longo da história. O principal objetivo destes e outros projetos é mudar o conceito que a sociedade como um todo tem do Presídio Central. E o diretor sabe dessa dificuldade. E justamente por isso que nós não podemos aceitar, então, esse rótulo de pior presídio do Brasil. Nós temos atividades bem alicerçadas, né, inclusive como referência. Então, é justamente isso que a gente quer mostrar, né, para a nossa comunidade, que realmente não é essa a verdadeira realidade. Não descartamos também que nós temos problemas, tá? Mas esses problemas, com o tempo, a gente consegue resolver. E a seguir, o Lago dos Cisnes. A nossa equipe entrevistou 2 bailarinos russos. Nós já voltamos. O início da preparação das famílias para habitar os condomínios Novo Tempo 1 e 2 no bairro Santo Antônio aguarda aprovação do projeto técnico-social pela Caixa Econômica Federal. Recebendo parecer positivo, serão agendadas reuniões coletivas com os futuros moradores. Na sexta-feira, começa um ciclo de reuniões mensais com as secretarias municipais para analisar o diagnóstico das famílias pré-selecionadas e planejar as ações de cada pasta após a mudança.
Segunda-feira, às 8h15 da noite, a LAF tem a primeira partida pela segunda fase da Liga Nacional de Futsal. O adversário é o Crona Futsal. A direção da LAF vende um kit de ingressos que custa R$ 100 e dá direito ao torcedor a assistir os 6 jogos da LAF disputados em casa. E ainda concorre a uma camisa da equipe de Lajeado. Os kits podem ser comprados na sede da LAF, na DMF Esportes e na Bruxelas Esportes. Amanhã à noite, o Centro Cultural recebe a apresentação de balé O Lago dos Cisnes. A nossa equipe conversou com 2 bailarinos que fazem parte do espetáculo. O Lago dos Cisnes, o mais famoso espetáculo de balé do mundo. História de uma princesa transformada em cisne por um feiticeiro, contada no palco por meio da dança. Música, passos sincronizados e expressão corporal em um dos mais tradicionais movimentos artísticos da Rússia. Érica faz parte da companhia. Há 10 anos dança balé. Para ela é uma honra levar a cultura russa para outros países. A gente representa a nossa escola de balé no mundo todo com essa apresentação. Delicadeza em cada movimento, sincronia entre os artistas. O balé exige bom preparo físico dos dançarinos. São 6 horas de ensaio por dia. É um trabalho muito pesado todo dia. Primeiro é feito um bom aquecimento antes do ensaio. Aí varia de bailarino para bailarino. Uns aquecem mais, uns aquecem menos, mas sempre é importante aquecer antes do ensaio. Mesmo com uma breve apresentação, Dmitry está muito feliz em poder participar. A maior parte do espetáculo é feito pelas mulheres. Os homens participam mesmo no primeiro ato. O espetáculo começa às 8h30 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro da Univates. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã à noite a partir das 6h30. Tenha uma boa noite. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite e a gente te espera amanhã. Jornal da Univates. Apoio Cultural, Star Service, equipes especializadas, serviços eficientes. E Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.